Eu sou Davi, o rei que cometeu um grande erro, mas também aquele que encontrou a redenção no Senhor. Certa tarde, quando o sol já declinava, eu andava pelo terraço no meu palácio. O poder, a riqueza e o prestígio estavam todos nas minhas mãos. Mas ali, naquele momento, meus olhos se desviaram e avistaram uma mulher banhando-se. Ela era bela, seus traços eram cativantes, e meu coração, que deveria ter se voltado à justiça e à retidão, cedeu à tentação. O seu nome era Batseba, esposa de Urias, um homem leal e valoroso do meu exército. Eu deveria ter desviado o olhar, mas em vez disso, permiti que o desejo dominasse meu coração. Eu fui consumido por essa escolha, por esse pecado. Em vez de corrigir o meu erro, eu o ampliei, levando Urias à morte, usando o meu poder para cobrir a minha vergonha. Mas o Senhor viu meu coração e não deixou que minha iniquidade passasse despercebida. Ele me enviou o profeta Natã, que desmascarou o meu pecado, confrontando-me com a verdade. Ali, diante da revelação, não pude fugir. Eu era culpado. Caí de joelhos, meu espírito quebrado, clamando a Deus por misericórdia. Escrevi: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. E de fato o Senhor me perdoou, mas eu também colhi as consequências do que fiz. As dores e conflitos da minha família foram um reflexo das sementes que plantei em meu pecado. Ainda assim, o Senhor não me abandonou. Ele restaurou minha vida e me fez um homem segundo o seu coração. Alguém que liderou com o peso do arrependimento, mas também com a graça do perdão. E essa história não é só minha, ela também é sua. Talvez você esteja se reconhecendo nas minhas falhas. Talvez você tenha se afastado do caminho, cedendo ao desejo, à tentação, usando seus dons e oportunidades de forma errada. Talvez, como eu, você esteja em um lugar onde precisa admitir que errou. Mas entenda, não importa quão profundo você tenha caído, o arrependimento sincero encontra um Deus pronto para perdoar. A confissão é a chave para abrir a porta do recomeço. Ele não despreza um coração contrito. Ele ouve o clamor dos que desejam uma nova chance. Eu sou Moisés, criado como príncipe no Egito, mas também um homem que foi moldado pelo deserto e pela dor de um erro fatal. Um dia, ao ver um dos meus irmãos hebreus sendo maltratado por um egípcio, a ira ardeu em meu peito e, em um momento de descontrole, matei aquele egípcio, escondendo seu corpo na areia. Pensei que ninguém havia visto, mas a sombra do meu ato me acompanhou. No dia seguinte, quando tentei intervir numa briga entre dois hebreus, fui confrontado. Você vai me matar como matou o egípcio? O medo tomou conta de mim. O faraó soube do que eu havia feito e minha vida estava em perigo. Fugi para a terra de Midian, abandonando o Egito, o palácio e tudo o que conhecia. Tornei-me um homem quebrado, um estrangeiro em terra estranha, pastoreando ovelhas no deserto. Você já se sentiu assim, exilado pelo seu próprio erro, fugindo das consequências de uma decisão mal tomada? Talvez você esteja em seu próprio deserto, se perguntando se Deus ainda pode usar alguém que falhou tanto. Mas veja o que aconteceu comigo. Ali no isolamento, Deus não havia terminado comigo. No silêncio das montanhas de Horebe, Ele me encontrou em uma sarça que ardia, mas não se consumia. De dentro daquela chama,
ele me chamou pelo nome, e eu respondi: eis-me aqui. O Deus que conhecia o meu passado e a minha culpa também via em mim um instrumento para libertar o seu povo. Ele transformou a vida de um assassino fugido em um líder que falou com o próprio Deus face a face e que entregou ao seu povo as palavras de vida eterna. Assim como ele fez comigo, ele pode fazer com você. Deus te encontra no seu deserto, te chama pelo nome e te dá um propósito maior do que qualquer erro que você possa ter cometido. Não há lugar tão distante onde a graça de Deus não possa te alcançar e te usar novamente. Ele quer transformar a sua fraqueza em força e a sua história em testemunho. Eu sou Pedro, um pescador simples que foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens. Caminhei ao lado do Mestre, vi milagres, ouvi seus ensinamentos e me tornei um de seus discípulos mais próximos. Mas na noite mais escura, no Getsemane, quando Jesus foi preso, algo em mim quebrou. Eu que havia prometido segui-lo até a morte, cedi ao medo. Naquela noite, 3 vezes neguei conhecê-lo. Não conheço esse homem, gritei, enquanto o galo cantava. Jesus, preso e ferido, voltou seu olhar para mim. A dor que senti naquele instante foi maior que qualquer sofrimento físico. Era a dor de trair aquele que me amara como ninguém. Saí dali e chorei amargamente, ciente de que havia falhado com o meu Senhor. Você já se viu assim, decepcionado consigo mesmo, sentindo-se indigno do amor de Deus? Eu fui consumido pela culpa, mas essa não foi a última palavra sobre a minha vida. Depois da ressurreição, Jesus me encontrou à beira do mar da Galileia, onde tudo havia começado. Em meio à fumaça de brasas quentes, ele me olhou novamente e perguntou: Simão, filho de João, você me ama? 3 vezes me perguntou, e cada vez que respondi, foi como se ele curasse a ferida que eu mesmo havia aberto. Apacenta as minhas ovelhas, ele me disse. Naquele momento compreendi que o perdão de Deus não apenas restaura, mas também nos capacita a fazer a sua obra. Eu, que o havia negado, fui restaurado para pregar no dia de Pentecostes, para liderar a igreja nascente e para morrer por ele, como sempre dissera que faria. E esta também pode ser a sua história. O olhar de Jesus ainda está sobre você. Não com julgamento, mas com amor e misericórdia. Ele pergunta: você me ama? E se sua resposta for sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então ele te chama para um novo começo. O seu passado, por mais doloroso que seja, não precisa ser o fim. Ele pode ser o ponto de partida para algo novo, para uma vida que reflete o amor e o poder de Deus. Eu sou um homem que errou, mas sou também um homem transformado pela graça e pelo poder de Deus. Assim como Davi, aprendi que o arrependimento genuíno pode se reverter até as consequências mais terríveis dos nossos pecados. Assim como Moisés, descobri que Deus pode usar até aqueles que tentam fugir de seu passado para cumprir seu propósito. E como Pedro, experimentei que o amor de Jesus é maior que as minhas fraquezas e que a restauração é tão profunda quanto o abismo da queda. A pergunta é: quem é você diante do que ouviu hoje? Talvez, como Davi, você precise reconhecer seu pecado e buscar a misericórdia de Deus. Talvez, como Moisés, esteja no deserto, sentindo-se esquecido, mas pronto para ouvir o chamado de Deus. Ou talvez, como Pedro, você esteja vivendo a dor de ter negado o Senhor e precisa sentir novamente o olhar de Jesus sobre você, cheio de graça. Ele não te rejeita.
Ele te chama para recomeçar, ele te oferece um futuro cheio de esperança, uma vida que pode agradá-lo, que pode ser usada para cumprir a sua vontade. Não deixe o seu erro definir quem você é. Arrependa-se, volte-se para Deus e permita que Ele transforme a sua história. A graça de Deus é maior que qualquer erro e o seu amor é poderoso para te restaurar, para te colocar de pé e para te fazer alguém que agrada ao coração dele. Hoje é o dia de decidir por esse novo começo, de receber o perdão de Deus e de caminhar como alguém que vive para agradá-lo. Que nosso Deus te abençoe.